Olá, boa noite. O É Notícia discute hoje a crise no Supremo Tribunal Federal, que chegou ao ápice com a censura à reportagem que menciona o presidente Dias Toffoli, censura esta revogada posteriormente pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, e o inquérito instaurado para apurar ofensas e ameaças ao tribunal. Então, para participar agora, eu recebo o professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Rubens Gleiser, que também é coordenador do Supremo em Pauta. Seja muito bem-vindo, Rubens, mais uma vez. É um enorme prazer, felicidade de estar aqui. Rubens, a gente estava conversando um pouco antes do programa entrar no ar e eu achei que você falou de uma forma muito forte, né, sobre tentando explicar um pouco a crise no Supremo. Só para a gente recapitular o que aconteceu nas últimas semanas para o nosso telespectador, esses dois fatos que são os mais importantes: a censura, né, aos sites O Antagonista e a revista Cruzoé pelo ministro Alexandre de Moraes, posteriormente revogada na semana passada, e depois o inquérito instaurado para apurar ameaças, ofensas e fake news, né? A pedido do presidente Dias Toffoli, o relator é o Alexandre de Moraes. Como é que você vê esses dois episódios, assim, num contexto histórico do Supremo? Então, primeiro, eu acho que tentar esclarecer o que é esse cenário, né? Como funciona isso. É muito inusitado. Você tem dentro do regimento interno do STF, que é uma pequena lei, cada instituição tem como se fossem suas leis de funcionamento, que são os regimentos internos. E no Supremo se prevê que o presidente do tribunal pode instaurar um inquérito, que é uma investigação, para as condutas e crimes que foram realizados na dependência do tribunal. Então se imaginava que era algo destinado a lidar com crimes que ocorreram ali, no tribunal mesmo. Se alguém mata alguém dentro do Alguém Supremo mata Tribunal alguém, Federal. alguém foi lá e desacatou os ministros porque você não quer a intrusão ou do Ministério Público ou do órgão de polícia fazendo, por exemplo, uma busca e apreensão num gabinete do ministro. Alguma coisa a ver com soberania dos poderes, certo? Para algo muito claro e demarcado. Aí, no dia em que o Supremo Tribunal Federal estava julgando se os casos da Lava Jato ficavam na Justiça Federal ou na Justiça Eleitoral, é importante tomar que foi um julgamento muito importante esse, no qual se acabou decidindo que era de fato para a Justiça Eleitoral, queriam julgar esses casos que envolviam Caixa 2. E grande parte da opinião pública era favorável, pelo menos a opinião pública que se manifesta pelas redes sociais era favorável, isso é importante notar também, que os casos ficassem na Justiça Federal e não na Justiça Eleitoral, porque havia aquele senso comum de que na Justiça Eleitoral poderia haver uma impunidade maior. Exato, e a própria Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, era contra, se manifestava nesse sentido. Só que a questão técnica é que a literalidade da lei é realmente muito clara para que seja da Justiça Eleitoral. Porque a justiça é competente. Se você tem uma justiça específica para aquele fim, então ela acaba se sobrepondo, é isso? Você tem uma série de regrinhas, o que vai para a Justiça do Trabalho, o que vai para a Eleitoral, o que vai para um juiz de família, o que vai para a falência, né? Onde vai casos de previdência e por aí vai. Então, na literalidade da lei, esses casos de fato deveriam ir para a Justiça Eleitoral, os que envolviam Caixa 2 e crimes parecidos. Isso. E sempre foi um calcanhar de Aquiles ali da Operação Lava Jato no que diz respeito ao núcleo político. E o advogado, que estava na causa defendendo que fosse para a Justiça Eleitoral, fez uma defesa mais ou menos no seguinte sentido: olha, não existe um argumento técnico para ficar na Justiça Federal que está havendo uma pressão aos ministros. Olhe, por exemplo, essa reportagem no site Antagonista, feito por alguém da Força Tarefa da Lava Jato, que diz que essa decisão aqui é um golpe do Supremo contra a Lava Jato. E vai um pouco nessa linha, de dizer, olha, o tribunal está sendo pressionado, mantém a sua defesa da legalidade. Acaba a sustentação oral, o ministro Dias Toffoli, então, presidindo a sessão, diz uma coisa assim, muito inédita, algo do tipo: qual é o nome da pessoa que fez isso? E o advogado fica até um pouco surpreso. Olha, não tenho aqui nas minhas anotações. Jornalista, quem tinha assinado a matéria. O membro da Força Tarefa. Ah, tá bom. Que tinha feito essa coluna que tinha sido publicada pelo Antagonista, dizendo que essa decisão era um golpe contra a Lava Jato. E daí faz uma fala a favor das instituições, vários outros ministros entram um pouco nessa. Ele acaba isso e fala, eu vou abrir um inquérito para apurar esse tipo de coisa. Naquela mesma sessão. Naquela mesma sessão. E todo mundo ficou um pouco... Bom, mas de quem que está falando? Está falando dessa reportagem, dessa pessoa? O que está acontecendo? Se publica uma portaria dizendo, olha, vai ser aberto um inquérito, ou seja, uma investigação conduzida no Supremo. Eu estou designando o ministro Alexandre de Moraes para conduzir ela. E ela é aberta para todos que estão atentando contra a honra do tribunal, dos seus membros e dos seus familiares. Ou seja, não tem nenhum objeto específico, é uma coisa super ampla, né? Uma investigação ampla. Super ampla. Então, muita gente se sentiu acuada. Isso é para quem? É para os parlamentares que estavam ameaçando com uma CPI da Lava Toga?
é para que os membros da Força Tarefa da Lava Jato no Ministério Público ou na Polícia Federal diminuam o tom de crítica ao Supremo? Contra quem se dirige? E aí, no meio dessa condução que já estava deixando um monte de gente com o pé atrás, a medida se volta contra a imprensa e tira do ar uma matéria, né, do antagonista que veiculava um conteúdo de delação premiada que estava sendo vazada. Além de em ter... relação ao presidente do STF, Dias Toffoli, né, que se referia numa delação do Odebrecht, ele tinha um apelido de amigo do meu pai. Né? Seria uma referência a ele, segundo o depoimento do Marcelo Odebrecht. E aí, essa medida fez explodir a situação. Então, uma crise ali que estava um pouco anunciada, mas sendo razoavelmente contida, implicou num ataque, boa parte, não só da opinião pública, que já estava contrária ao tribunal, da imprensa, que denunciou e demonstrou solidariedade e apoio contra esse ato de censura, ao Ministério Público, que estava se sentindo atacado, e da OAB. Você teve manifestação dos diretores das seccionais estaduais de toda a OAB em todo o país contra. Então, nessa jogada, o tribunal se isolou. Para não isolar o tribunal, muitos ministros começaram a dizer: isso não é uma coisa do tribunal, isso é coisa desses ministros. De dois ministros especificamente, o presidente Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, que era o relator e que tinha instaurado a censura, né? Tinha autorizado a censura aos sites. Exato, todo mundo quis se afastar disso. E com a possibilidade do plenário ter que se manifestar publicamente em julgamento contra esse ato do ministro Dias Toffoli e do ministro Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes volta atrás. E com isso não precisa ser discutido no plenário mais. Então, foi um erro estratégico que custou muito para um Supremo que já tinha pouco capital político para gastar. Pelo menos não vai ter que ser discutida mais essa parte da censura, porque acho que ficou muito claro, eu não lembro de uma pessoa que tenha saído em defesa do ato do ministro Alexandre de Moraes, a não ser o próprio Dias Toffoli. É interessante porque o Dias Toffoli ainda deu entrevistas a uma rádio, ao jornal Valor Econômico, defendendo a censura, dizendo que não se tratava de censura, né? Porque censura seria se fosse uma censura prévia. Não, isso se era mentira, se alguém estava sendo ameaçado ou tendo a sua honra colocada em prova, no caso ele, então essa matéria tinha que ser retirada do ar, ponto final. Que eu considero que é uma péssima concepção de liberdade de expressão. E também... Até porque isso acontece com alguém tão poderoso, né? Ninguém mais teria o poder de tirar uma matéria do ar em tamanha brevidade. Sem uma ação judicial em curso. Então, eles são as vítimas que se sentem mal, são os investigadores e são os juízes que decidem como que fica. Quem pode fazer o quê? Suspenderam, acho que alguma postagem em mídia social também. Então, se a gente vai ficar chamando só de censura, porque é prévia ou não, acho que o importante é censura porque é uma matéria que foi retirada do ar, de veiculação, porque desagrada quem estava sendo criticado por ela. Isso é o cerne da ideia de censura. Embora tenha sido revogada, se eu ver, abre um precedente perigoso, Rubens, para que instâncias inferiores, outros tribunais que não o Supremo, tomem medidas parecidas? Por ter dado muito errado, não abre, mas poderia. E não seria surpreendente daqui a alguns anos que se tomem algumas medidas, digamos aqui há 5 anos, quando esse mal-entendido tiver esquecido, que um presidente ou no STF ou em outros tribunais estaduais tomem essas medidas semelhantes. E a depender do contexto que nós estivermos vivendo, esse tipo de poder vai ser largamente usado. Então, é um pouco assustador você ver as instituições judiciais abrindo mão de liberdades básicas tão fundamentais em nome de ganhar vantagem numa guerra política, que é um pouco o que a gente vive, né? Um conflito campal aí entre os poderes em uma situação que vem se degradando desde 2015. Então, acho que são 4 anos em que o Supremo tem tomado uma série de decisões equivocadas que colocaram ele no centro da crise política. E vão minando a sua credibilidade, né? E foram minando a sua credibilidade. Essa é uma narrativa longa que vai sendo denunciada esse tempo todo, mas os ministros têm uma certa miopia para ver a fragilidade e a exposição que eles colocaram. Eu quero muito voltar a esse ponto para a gente entender o pano de fundo de toda essa narrativa de crise política em que o Supremo se insere, né? Ele começa de alguma forma afastado disso, até como a última instância a quem se recorre, e depois é como se ele fosse dragado também por essa mesma vala comum
em que todos os poderes estão imersos. Agora, antes disso, eu queria fazer uma nota que eu acho que é importante, porque a gente vive numa era das fake news, né? Tudo é fake news. E a primeira razão, a primeira justificativa usada pelo Alexandre de Moraes para censurar as reportagens do site Antagonista e da revista Cruzoé foi justamente que se tratava de uma fake news, né? Que aquilo não fazia parte do inquérito da Lava Jato, aquela menção ao amigo do meu pai, a referência ao presidente do Supremo Dias Toffoli. Depois, lógico, ficou provado que aquilo não era uma fake news, tanto que ele revogou a censura. Sim. De qualquer forma, mesmo se fosse, como tratar as fake news? Elas são passíveis de censura? Olha, na decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que teve que lidar com isso, ele teve que lidar com isso quando foi decidir sobre a possibilidade de se publicarem biografias não autorizadas. Que foi um debate longo também. Que foi um debate longo, e naquela ocasião em que a ministra Carmen Lúcia disse que o Cala a Boca já morreu, e todos eles foram a favor da liberdade de expressão, disseram basicamente o seguinte: publica-se, se dê a informação ao povo, e se houver algum dano ilícito, se arque com indenização, nunca censura. Nunca o cala-boca, e foi um pouco essa postura que eles tomaram, questão de 2 anos atrás, né, num julgamento icônico ali sobre liberdade de expressão. Então, dizer agora que, não, peraí, tem limite, a honra, se é para você fazer uma mudança no direcionamento de liberdade de expressão, que seja então pelo menos num julgamento. Do plenário do Supremo, quer dizer, aquela questão tem que retornar. Não num inquérito que é frágil, em situações excepcionalíssimas, abertos, questionáveis, em que você não tem consenso nem dentro do tribunal e nem um apoio do Ministério Público. Assim, acho que é um erro estratégico severo. O que deve acontecer com esse inquérito? Quais são as principais fragilidades? O que deve acontecer com o inquérito é impossível de responder. Nada disso tem um roteiro, é tudo muito excepcional. Mas ele pode ser levado ao plenário, né? Porque a gente tem alguns recursos, né? Vários recursos da Rede de Sustentabilidade, da Associação Nacional dos Procuradores da República, vários recursos que estão sob a relatoria do ministro Edson Fachin. Exatamente. Ele já pediu informações ao Alexandre de Moraes sobre o inquérito. Então, ele pode levar essa questão ao pleno, por exemplo? Então, ele pede para ser levado ao pleno e quem decide se vai ao pleno é o presidente, é o ministro Dias Toffoli. Então, você tem uma situação em que o julgamento só vai para o pleno mesmo, de verdade, se o presidente deixa. É claro que ele o presidente precisa pautar. O presidente precisa pautar. E nenhum outro ministro tem que pedir vista. Então, a possibilidade de disseminado a isso é grande. Você pode ter outros ministros realizando um tipo de motim para que aquilo seja julgado, do tipo, nos mesmos moldes em que aconteceu quando a ministra Carmen Lúcia teve que colocar em pauta, teve, entre aspas, a prisão em segunda instância. Que não foi exatamente a prisão em segunda instância, foi o habeas corpus ao presidente Lula. Né? Ela teve uma estratégia política ali justamente para não colocar a questão de centro em julgamento. Mas acho que sua colocação é perfeita. Aqui é muito mais uma questão de estratégia política do que seguir algum rito ou alguma previsão legal. O que está sendo pautado pelo direito, pelas decisões que vão ser tomadas e como vai ser resolvido o conflito, o direito tem muito pouco a ser dito. Então, o que você teve aí, o que você tem de tão excepcional nessa situação? Você tem justamente o inquérito que é aberto, ele é questionável se esse poder que o regimento interno da STF é compatível com a ordem constitucional, em primeiro lugar. E eles fizeram uma interpretação bem alargada do regimento interno. Então, né? Para começar, flexível. Será que ele vale? Pode esse tipo de coisa mesmo? Não respondendo essa questão. Porque não foi um crime cometido nas dependências do Supremo, né? Ele alvejava ministros do Supremo, que aí o Dias Toffoli entendeu como uma instituição online, né? Então, era feito isso, justamente algo que acontecesse lá fisicamente. Daí tem essa interpretação que já é absolutamente heterodoxa. Com poderes amplos de investigação e você não sabe quem está sendo investigado. E daí você toma medidas tão intrusivas nas liberdades das pessoas. Então, assim... Porque foram realizadas, né, medidas de busca e apreensão, lá os computadores, celulares de pessoas foram apreendidos. Ele tem muito mais uma conotação não de uma investigação, mas de um braço de repressão do tribunal aos seus inimigos de ocasião. E com isso, e isso é um erro muito estratégico grave, porque é o Supremo indo cada vez mais longe da legalidade que ele deveria proteger, da qual ele deveria ser estandarte e é o que lhe daria autoridade. A autoridade não é porque ele agiu bem ou mal, porque gosta da decisão dele ou não. Ele faz cumprir a ordem. Quando ele vai fugindo disso,
mais vulnerável ele fica ao ataque dos outros poderes. E é um inquérito que não vai se transformar em denúncia, porque a própria Procuradora-Geral da República já pediu o arquivamento, o ministro Alexandre de Moraes dobrou a aposta, disse que manteria um inquérito e quem pode fazer a denúncia é o órgão acusador, é o Ministério Público, né? Então, mesmo que esse inquérito continue, não vai acontecer nada, ele não vai virar denúncia, é isso? Não, o fim dele é claramente poder usar esses poderes excepcionais de controle e de ameaça. É meio que colocar uma espada sobre a cabeça dos inimigos. E é uma demonstração de poder que até agora tem se revelado inócua, porque nada de muito substancial foi produzido por essas provas, esse material apreendido, pelo menos até agora, né? Pois é, porque essa demonstração de poder, né, ela precisa estar calcada num certo tipo de vantagem ou de autoridade. Os tribunais, eles só têm poder quando as pessoas se dispõem a cumprir as suas ordens ou quando elas levam a sério o tribunal. Quando o tribunal se afasta um pouco dessas medidas, ele tem o grito, mas ele não tem a autoridade, ele não tem a mordida, por assim dizer. Porque a gente está chegando muito próximo, novamente, de ver decisões do Supremo serem simplesmente descumpridas. A revogação da censura é uma derrota, claramente, para o presidente Dias Toffoli. Como é que ele se sai desse episódio? É difícil, né? Acho que muito enfraquecido, né? Acho que exposto, fica um pouco vendido pelos outros colegas que, felizmente, para a instituição preferiram salvar o nome da instituição, talvez até querer salvar um pouco os seus nomes, mas entregando os dos colegas, com um grau de exposição que é raro e inédito ali dentro do judiciário. Isso é um pouco combalido ali para poder combater medidas como a CPI da lava-toga ou coisas do gênero. E foi uma mudança de rumo um pouco incompreensível mesmo, porque ele parecia estar numa rota muito adequada desse processo de tirar o Supremo de campo. Ele começou como presidente o pacificador, né? Pois e usou muitas vezes em vários discursos, desde que assumiu a presidência em setembro, a da separação dos poderes, de respeitar a política, de saber, até de revelar, de assumir que o Supremo tinha invadido a esfera política e que a política precisava fazer seu trabalho. Então, ele parecia muito ciente, assim, dos limites entre os poderes, de manter essa separação e esse equilíbrio entre os poderes. Foi um erro de rota, uma estratégia política, um cálculo político justamente, e vem de alguém que é perspicaz politicamente, porque teve essa vivência, né? A gente estava falando, foi advogado-geral da União, foi subchefe de assuntos parlamentares da Casa Civil, foi assessor parlamentar, então, quer dizer, ele tem uma vivência longa com parlamentares no Poder Executivo, é difícil entender esse cálculo. Todo mundo que fica popular também ali fica sujeito a uma crítica mais severa, né? Então, o pessoal gosta de pegar no pé, né, do ministro Toffoli, mas é inegável que ele tem essa sagacidade política, por uma vida política longe, uma trajetória que deixou ele chegar, inclusive, no ápice aí do poder judiciário. Então, a pessoa fica achando que um é bom, outro não tem bobo ali, certo? Tem gente muito qualificada. Então, das duas, uma. Se ele se propôs a ser pacificador e chega nesse ato de agressividade extremo, ou ele tem uma mudança de percepção, ou tem algum fato novo que a gente ainda não conhece. Algo que faz mudar sua convicção e faz com que ele haja com um certo sentido de urgência, né? O termo que você mesmo usou, que foi dobrar a aposta, de alguma maneira, né? Esse all-in. No pôquer. Do pôquer, né? Apostou todas as fichas ali numa jogada que nem essa. Perdeu, né? Então, ou vai ter uma escalada de outros poderes em cima, ou ele pode, talvez, inclusive, ter uma tática um pouco mais eficaz. Vai depender muito da sabedoria dele. O que a gente sabe é que vai exigir tudo dele agora. Ele está jogando um xadrez que, se ele perder, pode ser a vida da instituição, do tribunal. E agora eu estou lembrando a gente está gravando essa entrevista na segunda-feira, e agora eu estou lembrando de uma declaração do ministro Alexandre de Moraes, hoje acho que ele está em Portugal, fez um discurso participando ali de uma apresentação, de um debate, e depois, na saída, ele falou com os jornalistas, falou com a imprensa e disse que o inquérito será mantido. Então, de novo, ele dobrou a aposta, né? Ele revogou a censura, mas está mantendo o inquérito para apurar lá as tais ameaças e ofensas nas redes sociais, né? Exato, acho que eles estão enxergando ali uma vantagem que não existe e que vai ser fonte de ficar sangrando ali a reputação do tribunal enquanto existia esse inquérito. Então, acho que era a hora ali de
assumir um pouco o prejuízo, enquanto ainda dá para fazer isso. E eu acho que todo mundo vira um pouco vidraça, né, nessa era das redes sociais. É difícil alguém que esteja imune a críticas. Todos os poderes estão, todas as pessoas públicas estão, né, tanto na esfera política, jurídica, na esfera artística. Quer dizer, a gente sempre tem esses embates, mas você tem que aceitar também as críticas dos outros até um nível, e aí, se chegar a um nível insustentável, tem os recursos para isso, né? Calúnia, difamação, injúria, etc. Você tem os recursos legais. Você tem os caminhos institucionais de praxe, né? Mas, de todo modo, eu tenho a impressão que as nossas autoridades públicas não são muito tolerantes com a liberdade de expressão. Uma parte importante da liberdade de expressão política é poder criticar contundentemente, de maneira mordaz, de maneira quase ofensiva mesmo, o que se faz no cargo. Você não está falando da vida da pessoa, as opções da pessoa, como que é estruturada a família, você não está falando de nada disso. Você está falando do que a pessoa fez em cargos públicos. Esse é o coração da liberdade de expressão política. Não são os debates de livros, você está falando de rua, de manifestação pública, você está falando de quadrinho, de tirinha, e na nossa época de meme, esse tipo de coisa. Então, quando num avião chega um sujeito, chega lá e começa a gravar o Lewandowski e fala, isso é uma vergonha, isso não se faz, etc., e ele manda aprender, né? Ele manda aprender, essa é a pior reação possível. O que seria, acho que talvez a melhor reação seria, o senhor está equivocado, eu discordo, e o nosso trabalho é bom porque a gente garante o seu direito de falar esse tipo de coisa. O senhor está intitulado a sua opinião, eu discordo, mas tudo bem. Mas é isso aí, estamos numa república. Falar, Você não manda aprender um sujeito. Porque você enfraquece o sistema de liberdade de expressão e você tem esse efeito que você daí amplifica as coisas. O que era um cara falando algumas coisas para o ministro, virou um fato político. Como foi essa reportagem do antagonista, que eu não tenho a menor ideia quanto tinha de acesso, mas que foi replicada por todos os órgãos. Falam que esse é o efeito Barbra Streisand, que tentou lá nos primórdios da internet tirar uma certa imagem do ar, e o que aconteceu foi que essa imagem se eternizou. Beyoncé tentou fazer isso, outros artistas tentam fazer isso. E não dá para lutar contra esse tipo de coisa. Mas é interessante isso, porque é a autoridade tentando exercer a sua autoridade e ela confunde aquilo com repressão. Né? Repressão à liberdade de expressão, à liberdade de se colocar, à liberdade de opinião, mas é ela tentando colocar a sua autoridade. Porque nas redes sociais é como se todos fossem iguais, né? E todos têm voz, então fica difícil, você não distingue mais quem é a autoridade, não tem aquela hierarquia, você perde um pouco o senso da hierarquia. Eu acho que a nossa concepção de autoridade mudou de alguma maneira. Nós vivemos uma certa crise aí de comunicação porque não se dá muita autoridade aos postos, né? Então, às vezes, o fato de eu ser professor de direito constitucional não faz com que as pessoas, espero respeitem que não a audiência, o que você diga. Mas respeitem o que eu considero sobre a STF. Se ela tem uma outra opção, ela para de ouvir, ela que nunca estudou a STF, talvez ache que tem uma opinião melhor do que a sua, mais embasada, mais bem fundamentada. Porque esses títulos, as instituições, de alguma maneira, foram perdendo também credibilidade no processo. Então, acho que a única coisa que dá para fazer é, em vez de eu vir aqui falar, olha, eu sou professor, eu estou sei lá quanto tempo, eu respiro isso, ou acredito em mim, está errado, eu preciso fazer um bom caso. Então, a força pode vir do cargo, mas a autoridade vem do que você faz. Então, quanto o tribunal, por exemplo, então, como professor em sala de aula, se eu sair expulsando aluno, dando zero para todo mundo, eu consigo ter a força do exercício do cargo, mas eu não vou ter autoridade. E a autoridade de verdade é você conseguir que as pessoas façam coisas que elas não gostariam de fazer, com um certo grau de cooperação e voluntariedade. Agora, Rubens, vamos tentar avançar um pouco mais, entender o pano de fundo dessa crise em que se inseriu o STF, né, cada vez com maior profundidade. E eu acho que aí a gente vai voltando ali para 2014, para 2015. Existe uma disputa de poder aí entre Supremo Tribunal Federal e Ministério Público Federal. Eu fiquei com a impressão que ao alvejar nos dois veículos de imprensa, o antagonista, a revista Cruzoé, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes e, por trás dele, o Dias Toffoli, estavam mirando no vazamento daquela informação que eu imagino que eles acreditem que tenha vindo do Ministério Público Federal, da Força Tarefa da Lava Jato. Né? Então, existe uma disputa aí entre essas duas instituições que vem reverberando e vem escalando desde 2014. Como é que você vê isso? Faz sentido? Não, acho que essa é uma leitura muito boa, mas aí a gente tem que falar de novo de coerência. Ao longo de todos esses anos,
O Supremo nunca foi veemente com os vazamentos, que são velhos conhecidos da nossa política. Os vazamentos de investigação sempre foram uma saída que as autoridades de investigação tiveram para lidar com o fato de que os julgamentos penais demoram aqui. Então, como as pessoas que eram mais poderosas não eram nunca condenadas, qual que era a punição que o sistema dava um jeito de fazer? Via vazamento. E os vazamentos... A punição da opinião pública, o linchamento na opinião pública. Era essa a saída que foi feita aí ao longo das últimas 3 décadas. E os políticos têm sido as principais vítimas desses vazamentos ao longo da Lava Jato, ao longo dos últimos 5 anos. E na Lava Jato, como a estratégia importante da Lava Jato foi angariar constante apoio popular, os vazamentos eram parte do dia a dia. Eram parte da estratégia, mais do que isso, da estratégia. Né? É parte da estratégia de condenação, de punição, é uma estratégia muito bem calculada e organizada. Uma estratégia bem calculada, os trechos, o timing, como que era feito. Nós vivíamos, a bolsa subia ou descia com base nos vazamentos, vivíamos dias de tranquilidade ou escândalo com base nisso. Lembra quando o Janot ia divulgar a lista do Odebrecht? Né? É isso, e a lista do fim do mundo. Né? Vai acabar o fim do mundo. Quem estava? Que partidos? Que políticos? Exato, no fim do mundo não chegou, né? A gente vai piorando e não chega. Mas eu acho que era pouco da estratégia e o Supremo foi muito conivente. Sempre foi conivente. O Supremo está tentando, de alguma forma, reagir a esses arbítrios que foram cometidos lá atrás, desde 2014, pela Força Tarefa da Lava Jato, pela Polícia Federal, que em muitos momentos andaram ali no limiar da legalidade, do que permite a Constituição. E aí eu lembro de vários exemplos, não só com os vazamentos, mas com prisões preventivas para forçar delações premiadas, com depoimentos, conduções coercitivas. O caso do Lula é o mais famoso, quando não tinha nem sequer sido convocado para depor livremente antes, com o vazamento da conversa ali entre o Lula e a Dilma pelo próprio juiz Sérgio Moro. Depois ele levou um puxão de orelha do finado Teori Zavascki. Quer dizer, em muitos momentos a gente vê que houve quase uma interpretação muito heterodoxa da Constituição. Sim. E alguns ministros do Supremo, notadamente Gilmar Mendes, começaram a falar publicamente, a criticar esses gestos da Operação Lava Jato. Mas depois de um tempo, porque o que estava acontecendo em 2014, quando o ministro Teori Zavascki foi uma figura muito importante de um movimento que houve no STF entre 2014, 15, 16, até o seu falecimento no início de 2017, em que ele conduziu, de alguma maneira, a Lava Jato no Supremo. Ele foi o primeiro relator, né, antes do Fachin. Mas, mais que isso, uma bandeira de moralização da política via direito penal no STF. Que então, depois foi empunhada pelo Roberto Barroso, pelo próprio Fachin, pela Carmen Lúcia, mas enquanto ele estava lá, havia um certo consenso e uma unanimidade. Não tinha essas brigas no plenário, as votações eram unânimes. Foi unânime a decisão que prendeu o ex-senador Delcídio do Amaral, que era líder do governo no Senado. Eu tinha noção do tamanho, da dimensão que tomaria a Lava Jato, né? E de como ela se fortaleceria, talvez, perante a opinião pública e definiria os rumos e as eleições no país, né? Do ponto de vista político. Tinha o pessoal que via desde o início o paralelo com o que aconteceu na Itália. Mãos limpas, né? Os Mãos Limpas, que foi, de fato, a influência declarada para o juiz Sérgio Moro e para a Força Tarefa da Lava Jato, no qual houve uma degradação do sistema político tradicional, que estava todo delinquente, cai de podre, tem um vácuo de poder, assume um poder, os novatos do poder, que geram uma série de panos no sistema político. O juiz da causa vai para um ministério num futuro governo, que não era o imediato, é alvo de alguma tramóia, de um escândalo, cai em desgraça, depois de 3, 4 anos se diz que ele era inocente. Temos várias coincidências aí. Temos várias coincidências. Vários paralelos. Mas o que acontece no nosso sistema o Supremo encampou a agenda de moralização, flexibilizou também as suas decisões. Fez uma vista, prendeu um senador, grossa, né? Prendeu um senador de um jeito que ninguém achava que era possível, suspendeu o mandato parlamentar como ninguém achava que era possível, com um timing que foi crucial para como foi desenvolvido o impeachment da ex-presidente Dilma, e foi tomando uma série de medidas excepcionais. Quando morre o ministro Teori Zavascki, se inicia uma ruptura por essa falta de uma liderança tão forte na agenda anticorrupção, e tem aqueles que começam a querer parar a Operação Lava Jato, e tem aqueles que continuam empunhando a bandeira anticorrupção.
e começa uma guerra um pouco fratricida aí entre os ministros. Aí tem aquela divisão, a cisão clara no tribunal, que a gente vê muito bem expresso nos julgamentos políticos. Isso, o 6 a 6 a 5, o 6 a 5 sempre. Que foi O placar ditando um pouco apertado. isso. Mas nisso, ele se politizou tanto, mas tanto, que a população não vê, eu acredito no STF, vê menos um tribunal e vê mais um prédio como os outros da Praça dos Três Poderes. Tem aqueles políticos lá. Porque a população encampou o discurso de anticorrupção, mesmo que isso significasse uma interpretação mais heterodoxa da lei e da Constituição. E, às vezes, flagrantemente indefensável perante a lei e a Constituição. O Ministério Público tem um projeto de poder, a força-tarefa da Lava Jato, você vê isso, porque a gente vê várias movimentações políticas na rede social, a defesa clara de bandeiras, além dessa, do uso de prisões preventivas, enquanto era possível a condução coercitiva, etc., delações premiadas. A gente vê as manifestações na rede social que têm um grande alcance no julgamento da Justiça Federal versus Justiça Eleitoral, para onde iam esses casos. Eles se manifestaram por meio da imprensa tradicional e também muito das redes sociais nesse sentido, para que se mantivesse na Justiça Federal. A gente tem o ministro Sérgio Moro, que quer queira, quer não, o maior expoente da Lava Jato e hoje é ministro da Justiça. Me surpreendeu muito, acho que o cenário atual. Eu achava que iria ver antes na política membros do Ministério Público e da Polícia Federal do que o próprio juiz da operação. Isso realmente me surpreendeu. Foi uma jogada que foi muito ousada ali. Eu me surpreendi muito com a opção do ex-juiz Sérgio Moro e agora ministro. E é difícil dizer qual é exatamente a disputa de poder. Tem muita gente que enxerga na Lava Jato uma força... É um projeto de poder partidário, coisas do gênero. Eu não consigo enxergar, porque apesar de quem sofreu os maiores ataques foi o PT, ainda assim você tem algumas figuras chaves ali de outros partidos que foram acertadas. Você tem o Aécio Neves, que apesar de reeleito, acho que talvez por um bom tempo não vai conseguir subir para o status que ele já teve, que era Nunca provável mais, presidente da República em 2014, seria para 2018, seria... Era esse o status em 2014. Acho que nunca mais ele volta para esse grau de prestígio. Talvez seja mais no sentido de limpeza política, né? E aí você tem um desgaste da política e você tem um novo governo assumindo com esse discurso da velha e da nova política, né? Quer dizer, a eleição do Bolsonaro foi firmemente calcada, andando nessa onda, navegando nessa onda, foi quem melhor soube surfar na onda do combate à corrupção. Mas no qual não tenho muita convicção de que vai ser feita tanta coisa assim. Onde que seria o grande projeto que poderia, de fato, pegar os políticos? Seria a criminalização do Caixa 2? Está sendo deixada de lado pelo porque aí governo. tem que ser julgado pelo parlamento. E é o que permitiria que ficasse na Justiça Federal. Os casos da Lava Jato. Você resolveria todos os problemas com uma medida, ou boa parte dos problemas com isso. Foi feita uma opção política de fatiar o projeto de lei, de não dar urgência para eles, porque daí você atrapalha a reforma da Previdência. Então, no nosso sistema, o grau de delinquência que existe no nosso sistema político, atacar a corrupção é atacar o sistema de um modo geral. Isso não se parece que se quer fazer. Para a gente tentar fechar esse raciocínio, aí como é que você vê, então, o Supremo nesse contexto todo? Aí, voltando para 2014 e 2015, você já contou um pouco da história, da ruptura, é muito interessante, né? Com a morte da Teori Zavascki fica mais clara essa divisão, essa cisão no tribunal, essa luta fratricida. Como é que você vê, como é que ficou essa crise no Supremo hoje? A crise, então, no Supremo, a ideia por algum fim e algum valor que eles acharam importante para uma agenda anticorrupção, o tribunal entrou num caminho em que ele claramente se politizou e se afastou da sua tarefa de seguir ortodoxamente a lei e a Constituição. E com isso teve apoio popular enquanto a população concordava com as suas decisões e perde esse apoio toda vez que toma uma decisão impopular. Com isso ele foi perdendo autoridade. E com isso ele perdeu a autoridade, perdeu o fôlego para fazer enfrentamentos fortes e robustos com o Legislativo e com o Executivo. O momento é o seguinte, se o Legislativo ou o Executivo quiser realizar um ataque severo ao STF, tem grande chance de ser bem sucedido. O que você chama de ataque severo? Um ataque severo é muito parecido com o que aconteceu na Venezuela, na Hungria, na Polônia. Você dilui o poder
do tribunal. Você pode aposentar precocemente ministros, aumentar a composição para aumentar a força do governo nele, você pode diminuir determinados poderes que são obstáculos para o legislativo ou para o executivo. Você tira da corte, de alguma maneira, o seu papel de ser um freio, um limite, um problema para que as maiorias de ocasião ponham para frente a sua vontade. Você vê uma disposição para isso nos outros poderes? Para mim é muito difícil ler quem é a liderança de fato no legislativo. Acho que se a liderança no legislativo estiver ciente de que a queda do STF pode ser a sua iminente queda logo em seguida, é possível ver aí uma certa resistência. Talvez seja isso que segure, de alguma maneira, a STF. Porque eu acho que os presidentes das duas casas, né, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, pensam exatamente isso. Né? Eles não querem jogar mais água nessa... Eles querem jogar água nessa... Querem acabar com isso, né? Não querem jogar mais lenha nessa fogueira. Porque o executivo, de alguma maneira, sempre discursou no sentido de não sentir tanto apreço pelas instituições ou por um modelo democrático, constitucional, no qual há muitos limites e entraves à vontade do executivo. Mas isso fortalece esse desgaste da imagem do Supremo, que chegou a ápice agora com o episódio da censura e do inquérito, isso fortalece uma onda de uma direita radical, de uma extrema-direita, que é a favor, que aí fala mesmo, né, advoga pelo fim do fechamento do STF. Fecha o STF, etc. Eu acho que no executivo não é monolítico, né? Você tem várias disputas entre diversos grupos dentro do executivo, e o mesmo acontece, tem as cisões, também, né, dentro dos partidos, então acho que assim, há nos dois poderes alguns agentes com vontade e disposição de controlar o Supremo. Acho que talvez eles não sejam um grupo majoritário por enquanto, mas eles estão lá. Eu acho eles que eles estão na opinião pública e eles estão nos poderes. E a depender como é conduzida essa crise, eles vão ganhar mais força ou vão ser marginalizados. Rubens, vou pedir um minutinho para a gente fazer um intervalo. Passou tão rápido esse primeiro bloco que eu já estou atrasada, mas a gente já volta, vamos continuar nesse assunto, não sai daí. Olá, estamos de volta com o professor de Direito Constitucional da FGV de São Paulo, Rubens Gleiser, falando muito sobre a crise no Supremo Tribunal Federal. E eu acho interessante, Rubens, que antes da eleição imaginava-se muito que o Executivo pudesse ser uma fonte de autoritarismo e de arbitrariedades. E, de repente, o STF agiria como poder moderador, né, como poder que restauraria, de alguma forma, a ordem, a lei, a Constituição, as liberdades, as garantias, né, dos direitos individuais. E, no entanto, nesse episódio da censura e do inquérito para combater fake news, ofensas e ameaças, a gente vê justamente o contrário. O STF agindo com autoridades e com autoritarismo e arbítrios. E aí me faz pensar que a gente tem hoje na sociedade presente em diversas esferas da sociedade nichos, flancos de autoritarismo e de arbitrariedade em todos os poderes, na opinião pública de forma geral, em vários momentos na sociedade. Você concorda com esse raciocínio? Você vê assim? E como é que o STF se posiciona quando ele é um dos agentes de autoritarismo? Amanda, acho que essa é a pergunta que coloca todo o pano de fundo para entender o que está acontecendo. Na literatura isso é chamado de uma degradação institucional profunda. Então, o que você tem? As instituições, de alguma maneira, e as pessoas se desengajando de jogar o jogo democrático. Então, ela tem os seus poderes. Elas não deixam de seguir as regras. Elas deixam de seguir as regras, né? O Estado Democrático de Direito Constitucional é um pacto em que as pessoas falam o seguinte: conveniente ou não para mim, nós todos estamos jogando o mesmo jogo e são essas as regras do jogo. Às vezes eu vou ganhar, às vezes eu vou perder, e isso faz parte. É quase como se você partisse por um vale-tudo, né? É exatamente um vale-tudo. Então, toda vez que eu for perder, eu burlo a regra, eu inovo ela. E se eu tenho autoridade, eu ganho no grito, tudo bem. Então, o que a gente está vendo é que são os poderes se digladiando, cada um para tentar ganhar no grito quando pode. Então, se você lembrar em 2016, quando o ministro Marco Aurélio fala que Renan Calheiros tinha que sair da presidência do Senado, e daí tem aquela foto maravilhosa de que vai oficial de justiça na casa e ele está lá dentro e avisa que eu não estou. E não sai, ele fica no grito, de alguma maneira. Né? E isso meio que faz parte do jogo também, né? Só que está acontecendo o tempo todo por instituições muito importantes e dentro da própria sociedade. Então, o que eu acho que nós temos um sintoma mais profundo em que as pessoas não veem a vantagem de jogar o jogo pelas mesmas regras. Elas querem ganhar o tempo todo. E esse
historicamente, é um problema que leva a mais violência. Porque se eu não consigo te derrotar pela instituição, eu vou apelar para um jogo sujo. E o jogo mais sujo que tem é violência descarada. Então, o que a gente está é numa degradação institucional em que as pessoas não querem jogar esse jogo e vão jogar outro jogo. E é um jogo que não tem a ver com viver numa sociedade, não é um jogo adequado para uma sociedade plural, democrática, fraterna. É um jogo em que se dá bem num jogo autoritário, são as maiorias de ocasião. Que elas podem mudar, inclusive, e virar as vítimas no futuro. Então, é muito preocupante esse cenário que você desenhou. E o STF sai enfraquecido, então, com uma imagem muito desgastada. Como é que ele fica perante os outros poderes? Muito vulnerável? Fica vulnerável e fica aos sabores da política. É isso, se ele mesmo não está sendo o guardião desse marco, eu acho que em breve o que seria um passo lógico aí seriam as pessoas se voltarem contra a Constituição, de alguma maneira. E aí tem todo tipo de discurso que vai servir para isso. Ela é um empecilho para a economia, ou ela é de esquerda, ou ela é muito antiga. Eu acho que a última barreira desse processo, para passar para um franco regime autoritário, né, passar de uma hibridez, né, um hibridismo democrático autoritário para um autoritarismo, vai passar por um enfrentamento da Constituição. Mas você já vê esse hibridismo democrático autoritário na nossa sociedade, no que vivemos hoje? Já tem. Eu acho que um pilar importante é isso. Tem pouco apreço pela liberdade de expressão. As autoridades não gostam de ser criticadas. O humorista sofre processo dos dois lados. A Monique Iose, anos atrás, por criticar o Gilmar Mendes, o Danilo Gentili agora, porque desacatou outra juíza, fulana que não falou que o juiz era Deus. Então, a gente tem pouco apreço a essas estruturas. Eu acho que no Brasil a gente tem uma tradição de não levar muito a sério essa ideia de ter direito. Então, assim, se ele é conveniente, ele fica. Mas se está atrapalhando a economia, deixa de lado. Se está atrapalhando a guerra contra a corrupção, deixa de lado. Se estiver atrapalhando a inserção internacional, deixa-se de lado. E a ideia de ter um direito é ter um trunfo. Não importa o que estiver acontecendo. Isso aqui eu tenho direito, isso não acontece comigo, eu não sou preso desse jeito e por aí vai. Essa tradição nós não temos. E é por isso que nós sempre tivemos esse quê autoritário, que está crescente, porque as pessoas não veem a relevância de ter ou uma Constituição ou terem direitos mesmo. Quando as pessoas pedem o fechamento do Supremo, o que elas estão falando é, deixa a política rolar solta, deixa a maioria fazer o que ela quer, minoria tem que respeitar a maioria. Esse é um raciocínio medieval. E ele está sendo encampado com muita veemência. Porque se a gente perde a última instância, que é o Supremo, que dá a solução para os conflitos, e se o Supremo perde a autoridade, então a gente caminha para o quê? Para a selva, para o vale tudo? É isso, é o vale tudo. São os acordos que ditam o que pode ser feito, até onde vai, a conveniência de quem está com o poder na mão. E seria importante que as pessoas tivessem uma diferença entre o que é o Supremo e o que são seus ministros. Porque isso está muito confuso hoje, né? Por culpa dos próprios ministros. O que eles foram fazendo de 2015 em diante, com as melhores das intenções, possivelmente, foi fazendo essa confusão e deixando a instituição cada vez mais de lado, os processos institucionais cada vez mais de lado, e o que tinha era eles. O Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, o Barroso, o Fachin, o ministro Celso de Mello. E daí eu confio nesse e não confio naquele. E eles mesmos, se cai comigo eu decido como eu quero, se cai com outro, azar. Você passa a não ter segurança política, segurança jurídica, né? São 11 ilhas, como dizem, 11 Supremos. Mas acho que essa desinstitucionalização está acontecendo do modo geral. Eu acho que essa passagem, a gente analisou pouco, ou talvez não nesses termos, a passagem do juiz Sérgio Moro para o ministro Sérgio Moro com muita facilidade. Acho que é um sinal disso, de que não tem problema se ele estava sendo juiz da causa e afetando a política como juiz e depois entrar na política. Porque ninguém dá muito peso ou relevância para isso, de que os papéis e os deveres são dados pelas instituições e não se eu confio ou não da pessoa. E eu acho que outra voz que tem muito poder aí é a opinião pública e são as redes sociais. E aí, voltando um pouco àquela primeira pergunta desse segundo bloco, né, quando você diz que o Supremo começa a se desgastar a sua imagem, e eu acho que principalmente quando ele começa a julgar contrariamente ao que a opinião pública acredita, o que isso diz? O tribunal se torna refém da opinião pública de alguma forma para ter credibilidade?
credibilidade, para ter autoridade? Ele precisa, todo tribunal, toda a Corte Constitucional tem uma posição delicada no mundo inteiro de ter que ser várias vezes contra a vontade da opinião popular. Só que qual que é o exercício que essas cortes constitucionais têm que fazer? Elas têm que guardar fôlego e musculatura para isso. Eu não posso ir contra a população o tempo inteiro contra. Então, exige muita sabedoria política de estabelecer qual é a pauta, quando vai ser julgado, quais derrotas vão ser tomadas perante o governo, quais vitórias. E eu tenho a impressão que, nos últimos anos, isso tudo foi conduzido sem prestar atenção com os possíveis prejuízos. Às vezes as pessoas falam assim, no STF tem que ter só juiz concursado, mas existe, eu acho que um pouco o mito do juiz técnico. Eu falei algumas objeções. A primeira delas é, quem estaria na banca do concurso para ministro do STF? Né? Não existe poder nos processos seletivos. E essa ideia de que o juiz é técnico, olha, meu amigo, todo juiz tem que tomar decisões políticas. E no STF, eles têm que raciocinar como estadistas o tempo todo, porque decidir julgar ou não julgar um caso é fazer política. Foi o que aconteceu agora com a segunda instância, né? Quando o Toffoli decidiu adiar de 10 de abril para uma data, um prazo esticado, que a gente não sabe quando, ele viu que ir contra, possivelmente, a opinião pública nesse momento e derrubar a prisão após segunda instância teria um custo enorme para o tribunal. É isso. Você queria o quê? Aí depois ele fez algo pior. E daí, o pior. Por enquanto, né? Mas que deveria ser o quê? Os casos no STF deveriam ser julgados por ordem cronológica? Que tipo de técnica que as pessoas imaginam que tem? Que os juristas divergem porque um está com a razão e o outro inventa? Não, tem muito espaço aí para muita divergência e para muita política. O que a gente quer é uma política melhor, não politicagem. Mas acho que esse mito do juiz técnico atrapalha muito o debate. Rubens, infelizmente nosso tempo terminou. Vamos para o nosso pinga-fogo aqui. Lava Jato. Ambígua. Teve, acho que, várias coisas importantes. Criou um custo para a corrupção de alto escalão que não existia, mas fez isso com uma profunda flexibilização das garantias legais, das previsões legais do processo penal. Ministério Público Federal. As pessoas ainda não conhecem o Ministério Público Federal. Ele é o herói hoje, como era o Judiciário, como era o STF em 2012. Acho que com o progressivo conhecimento do Ministério Público, muitos mitos sobre a instituição vão cair também. Sérgio Moro. Acho que Sérgio Moro fez uma opção pela vida política muito arriscada, achando que tudo que ele tinha, que ele ganhou mais poder, mas acho que ele perdeu poder na troca. Supremo Tribunal Federal. É algo que a gente precisa defender, mesmo não conseguindo defender o que ele tem feito ultimamente. Gilmar Mendes. Acho que, em grande parte, o responsável pela erosão da imagem do Supremo. Quando as pessoas não gostam do Supremo, elas imaginam o Supremo como o ministro Gilmar Mendes, que pouco se importou para essa dimensão do tribunal. Alexandre de Moraes. Acho que foi razoavelmente surpreendente, porque imaginavam que seria um ministro lacaio, alguma dívida política, que ele mostrou de cara que não iria servir, mas tem a postura que talvez não seja a mais útil ao tribunal agora. Dias Toffoli. Acho que ele é muito subestimado. Acho que as pessoas entendem muito mal a capacidade dele e o que ele tem para fazer dentro do tribunal. Mas me surpreendeu muito negativamente com essa história toda. Temer. É alguém que está temendo ser preso no futuro próximo. Lula. É alguém que está numa situação parecida. Né? Eu acho que ele não vai ser solto tão próximo, porque mesmo caindo à prisão em segunda instância, é muito fácil prendê-lo de novo sobre outro pretexto. Eu acho que seria importante ter outras lideranças aí no espaço político. E Bolsonaro? Ele é um homem do nosso tempo, né? Eu acho que ele representa muito do que nós estamos falando. É alguém que expressa muito essa falta de apreço pela democracia, pelas instituições, e tem uma agenda, e tem algumas vontades, e elas têm que ser tocadas, e não entende muito por que elas deveriam ser barradas, ou serem demoradas, ou porque discutir numa Comissão de Constituição e Justiça. E eu acho que ele é bem o fruto do que a gente vive. Rubens, muito obrigada. Uma delícia conversar com você, como sempre. Eu que agradeço. Volte sempre. Obrigada a você também pela sua companhia, pela audiência. A gente se encontra na semana que vem. Uma excelente semana. Boa noite. Até lá. Tchau, tchau.